Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 21 de abril de 2022. E o tema que estudaremos na lição da Escola Sabatina será a Aliança, parte 2. Ontem estudamos a parte 1, hoje a parte 2. Aparecem dois textos aqui como base para o nosso estudo de hoje. O primeiro deles, Gênesis capítulo 8, versos 21 e ao mesmo tempo 22, e Gênesis 9, verso 1. Esse segundo texto vai dizer assim: abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Quando nós olhamos aqui para o contexto do texto que vai aparecer aqui, os versos 21 e 22, encontramos o seguinte: e o Senhor aspirou o cheiro suave e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. E o verso 22 continua dizendo: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira nem ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quando você olha aqui para esse momento, você sabe que nada pega a Deus desprevenido. O Senhor Deus está acima da nossa noção de tempo e espaço. A nossa noção de tempo e espaço foi criada pelo próprio Deus. Portanto, o Senhor Deus, com séculos de antecedência, ele é capaz de prever aquilo que vai acontecer, porque ele está além da nossa noção de tempo. Volto a dizer, até porque nossa noção de tempo foi criada por ele. Nesse texto, nós percebemos que o Senhor Deus, apesar de conhecer a maldade humana, ele vai aqui trabalhar aqui uns aspectos muito interessantes. Ele faz aqui uma espécie de compromisso de preservar a vida como um ato de misericórdia, um ato de graça da parte dele. Ele mesmo sabendo que a humanidade de alguma maneira se desviaria do caminho dele, mesmo sabendo que a humanidade tomaria decisões que acabariam levando as pessoas por caminhos de perdição, mesmo sabendo que a maldade permaneceria, porque ele vai dizer exatamente isso. O versículo 22 é claro ao mencionar que o Senhor Deus, ele sabe que o coração do ser humano é mau, o desígnio do ser humano desde a sua mocidade também é má. Apesar disso, ele não vai voltar a ferir a humanidade como ele fez. Pelo menos da terra como nós a temos até o presente momento. O que você percebe numa interferência direta da parte de Deus, pouco tempo depois do dilúvio, por exemplo, quando a Torre de Babel vai se estabelecer, Deus percebeu que se o desígnio daquelas pessoas continuasse como estavam indo, em pouco tempo o planeta voltaria a ficar exatamente como estava antes do dilúvio. Então o que ele vai fazer? Ele dispersa as pessoas, ele confunde as línguas, para que a terra não voltasse a ficar exatamente como era antes do dilúvio. E quando você vai perceber as palavras de Cristo Jesus antes dele poder subir ao céu, principalmente no sermão profético, ele vai dizer, de Mateus capítulo 24, ele vai dizer: assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, andavam-se em casamento, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. O que ele está mencionando é que o Senhor Deus permanecerá com a sua graça inalterada durante o período em que a terra estará vivendo dentro de um contexto de pecado. Haverá um momento em que o ser humano ultrapassará o limite da graça de Deus? Haverá. Entretanto, o Senhor Deus prometeu que, enquanto esse ciclo durar, que a sua graça vai permanecer aberta aos seres humanos. De novo, pegando as palavras de Jesus, agora em Mateus capítulo 5, ele vai dizer: o Pai de vocês, que é bom, faz nascer o sol sobre bons e maus, faz cair a chuva sobre bons e maus. Isso tudo é a graça de Deus, a graça geral de Deus, mencionada dentro do contexto do texto, que seria oferecida à humanidade, apesar da humanidade escolher caminhos equivocados. Isso é graça. Um outro elemento que é mencionado aqui no contexto do texto, principalmente no capítulo 9, é a palavra aliança. Aliança, esse termo, ele vai aparecer 7 vezes em Gênesis capítulo 9. Aqui, de novo, você vai encontrar um paralelo com o relato da criação.
O ápice da criação, o auge da criação, é exatamente o momento em que Deus ele vai criar o sábado, o sétimo dia da semana. Esse dia é um dia que celebra a aliança de Deus com a humanidade, porque ele coroa a criação de Deus. Não é à toa que mais adiante, em Ezequiel, por exemplo, o texto vai dizer que Deus deu os sábados como sinal entre ele e o seu povo para sempre. Alguns indivíduos acreditam que esses textos que falam do sábado como sinal da aliança, que foram criados depois que Israel como nação acabou sendo estabelecido. Mas quando você vem para o texto, você percebe que o sábado como sinal da aliança, ele foi dado para toda a humanidade. Porque ele foi dado no contexto da criação. E aqui, agora, nessa nova criação, por assim dizer, depois do dilúvio, quando a aliança é estabelecida entre Deus e Noé, e com a humanidade toda, o termo aliança aparece 7 vezes no texto. Como uma inferência, como uma ligação ao sétimo dia, que foi dado como o sinal da aliança lá em Gênesis no capítulo 2. Apesar da palavra sábado não aparecer em Gênesis 9, mas a repetição da palavra aliança 7 vezes foi um jeito que o autor descobriu de poder ligar a ideia do pacto ou da aliança de Deus feita com toda a humanidade. Na criação original, o sábado aparece de forma clara como o ápice da criação, o sinal da aliança de Deus com o ser humano. Por isso ele vai separar esse tempo sagrado para que a ligação do ser humano com Deus possa se efetivar uma vez a cada 7 dias. Agora, quando ele vai dizer, olha, o meu arco eu tenho posto nas nuvens, o arco-íris, é um sinal de que Deus ele vai manter as estações do ano. Frio, calor, inverno, verão, primavera, outono. É o que ele está dizendo aqui, que ele vai manter enquanto a graça durar. Mas assim como o sábado foi dado como sinal para a humanidade lá na criação original, agora quando Deus vai refazer ou fazer uma aliança com a humanidade depois desse processo de criação, ele coloca o seu arco-íris nas nuvens como uma evidência externa desse sinal, mas ele repete 7 vezes a palavra aliança para poder lembrar que a aliança de Deus é permanente, ela é perpétua. Isso tem que fazer com que a gente pare para poder pensar em algumas coisas. Há uma pergunta que vai aparecer no nosso guia de estudos e que eu gostaria de poder compartilhar com você para nós pensarmos. Vai dizer assim, da próxima vez que você vir um arco-íris, pense nas promessas de Deus para nós. Por que podemos confiar nas promessas? Como o arco-íris nos ajuda nisso? Assim como o arco-íris permanece, todas as vezes que cai uma chuva, o arco-íris aparece como uma evidência, uma lembrança. Deus prometeu que nunca mais vai mandar um dilúvio sobre a terra toda. E a graça dele continua inalterada. A palavra dele não voltou atrás. Isso tem que fazer com que a gente pare para poder pensar que toda vez que Deus fizer uma promessa para a gente, ou cada vez que a Bíblia nos oferece uma promessa de Deus, nós podemos ter a certeza de que Deus vai cumprir, assim como ele tem cumprido a promessa feita a Noé. Eu quero orar nesse momento agradecendo a Deus por suas promessas e ao mesmo tempo pela certeza que temos de que a sua promessa e a sua palavra dura para sempre. Ore comigo. Obrigado, Deus, por tua palavra, obrigado por tuas promessas. Obrigado pela aliança que o Senhor tem conosco. Obrigado pelo arco nas nuvens, porque a cada vez que chove temos a oportunidade de lembrar que o Senhor prometeu que nunca mais destruiria o mundo com dilúvio e tem cumprido tua palavra. Dessa maneira, também todas as outras promessas que encontramos na Bíblia, que foram feitas pelo Senhor, nós podemos ter a certeza do seu cumprimento. Ajuda-nos a viver essa experiência de aliança contigo, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?